Olá, sou Márcia Chueri, hoje é 13 de abril de 2021 e falo direto de Cuba. Cuba está na terceira onda de Covid-19 desde o final do ano passado e, apesar de todos os esforços, os números diários de positivos não estão diminuindo. Os especialistas propõem algumas explicações. Baixa percepção de risco é uma delas, talvez a mais importante. Além disso, a perspectiva da vacinação próxima também estimula a indisciplina. Mas esta semana divulgaram uma informação que pode ser outro fator relevante nesse aumento de casos. Entre março e setembro do ano passado, predominou em Cuba a cepa do SARS-CoV-2 chamada Clado G, que tinha substituído a de Wuhan no mundo. Mas entre 28 de dezembro e 28 de março deste ano, foi detectado o aumento de outras cepas e variantes, como as da Califórnia e África do Sul. O rápido aumento dessas novas cepas, em detrimento da anterior, indica que elas têm uma vantagem do ponto de vista evolutivo, ou seja, que se disseminam mais rápido. Isso também pode explicar o aumento de casos. Outro aspecto a considerar é que, em alguns casos, o isolamento de contatos de positivos passou a ser feito no domicílio, o que não é tão efetivo como quando é feito nos centros de isolamento. Só para lembrar, a estratégia de enfrentamento da Covid-19 em Cuba se apoia num tripé. Primeiro, pesquisa ativa para a detecção dos positivos. Segundo, tratamento hospitalar de todos os casos. E terceiro, isolamento de contatos e dos contatos de contatos. Isso significa que para cada positivo é preciso manter em isolamento cerca de 20 pessoas até confirmar se estão contaminadas. E cada positivo desse grupo pode gerar novos contatos. E aqui eu tenho de voltar ao tema do bloqueio com o exemplo de Havana. A província de Havana tem o maior número de casos no país, por ser uma grande cidade com todas as características próprias. Transporte coletivo, muito movimento de pessoas, casas muito próximas umas das outras e, em alguns bairros, muitas casas de cômodos. E justamente a província de Havana teve de adotar o isolamento domiciliar por falta de condições materiais para manter tantas pessoas em centros de isolamento. Os centros, então, foram reservados para aqueles contatos que não têm condições de isolar-se em seu domicílio e agora também para os casos suspeitos, cuja confirmação se faz rapidamente. Isso é consequência também do bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, que não diminuiu nem mesmo nas condições sanitárias da pandemia. Ao contrário, o governo Trump intensificou essas medidas em seus últimos meses, e o de Biden não mudou nada. Mesmo assim, Cuba avançou na luta contra a Covid. Por exemplo, no início da pandemia, havia 4 laboratórios capazes de realizar os testes. Hoje, já são 25. É um crescimento de 600% em um ano. E Cuba é o único país da América Latina com candidatos vacinais próprios, e já são 5. A estratégia de combate à pandemia é nacional. Por isso, tanto os ensaios de fase 3 dos 2 candidatos vacinais mais adiantados, quanto os 2 estudos de intervenção estão sendo feitos em Havana e nas províncias do Oriente, e depois se estenderão ao restante do país. Porque não há dúvida de que a melhor chance de uma solução definitiva é a vacinação. Mas o rápido aparecimento de novas cepas mostra também que é preciso vacinar todo mundo. Cuba enviou 100 mil doses de Soberana 2 ao Irã para o ensaio clínico e autorizou a Venezuela a produzir o candidato vacinal cubano Abdala. Os países ricos, ou no caso do Brasil, as pessoas ricas, estão se apropriando das vacinas existentes e deixando os demais à míngua. Eles parecem não entender que isso não vai impedir que apareçam novas variantes do vírus e que algumas podem ser resistentes às vacinas que já existem. Vacinar todo mundo é a única solução segura para todos. Já nem é questão só de humanismo e solidariedade, é questão de inteligência. Por hoje é isso. Saudações socialistas.